eu conheço todos, mas se eu não conheço, meu nome é Anastácio, sou professor de filosofia antiga aqui do Departamento de Filosofia da UFPE e vou fazer a coordenação aqui da nossa mesa redonda que vai discutir o diálogo sofista de Platão. Né? Na verdade, o nome da mesa, uma mudançazinha que botaram sobre Platão e o mundo do ser, acho que foi na ligação. Na verdade, a mesa chamava-se Ontologia e Discurso no Sofista de Platão, né? Que é quase o mesmo nome do livro da Eliane, né? Que é a professora que está aqui à minha direita, né? E tem o sofista como tema, né, de discussão, de debate nesse encontro aqui com dois especialistas e eu que sou professor da casa. Né. Este evento, eu gostaria só de dar uma palavrinha sobre esse evento e a importância da gente estar aqui fazendo essa mesa retangular, né? Que chama-se Filosofia Sem Fronteiras, é um evento anual do Departamento de Filosofia da UFPE e que ele tem como tarefa reunir assim, vamos dizer, todas as correntes filosóficas ou todos os tipos e gêneros filosóficos, né? E de certo modo fazê-los relacionar-se entre si, tal como os guerreiros aí do sofista, né? Tem essa tarefa, né? E eu estou feliz que é a primeira vez que a gente tem uma mesa redonda de filosofia antiga. Né? Normalmente, a filosofia moderna contemporânea tem dominado o cenário de tal maneira nesse departamento que a filosofia antiga nunca tinha participado. Né? Então, eu, como professor de antiga da casa, quero dizer que eu estou muito feliz, né? Já que tira esse gênero da filosofia antiga, né, de um certo isolamento e começa a fazê-lo articular com outras áreas do conhecimento, né? Por exemplo, eu dou uma disciplina com Jesus sobre Heidegger e Platão, questão da verdade. Já fizemos debate aqui sobre matemáticas de Platão, a filosofia moderna, e a gente está com um projeto de Procad, junto com a Unicamp, para articular a filosofia moderna e filosofia antiga, né? Então, de certo modo, a filosofia antiga começa a se inserir aqui de uma maneira mais efetiva. Isso é importante. Né? Eu vou quebrar hoje o protocolo. Normalmente, os visitantes, os professores de fora da casa começam a falar. A professora Eliane, provavelmente a pessoa mais distante, e que começaria a falar, depois passaria a palavra para a professora. Eu vou falar antes dos dois. Né? Por quê? Eu pedi essa licença a Eliane, a Trindade, porque minha fala vai ser muito rápida. Né? Eu vou apresentar o diálogo sofista a partir das falas iniciais de Teodoro e Sócrates. Né? A partir dos três parágrafos iniciais, eu vou tentar desdobrar os grandes temas do diálogo de uma maneira muito rápida, muito sucinta. Então, eu vou quebrar o protocolo, mas esse protocolo é de uma maneira rápida. Em seguida, eu passo a palavra à professora Eliane e depois passaria a palavra para o professor José Trindade. Antes de falar sobre o nosso diálogo, eu queria apresentar os professores. Professora Eliane Cristina de Souza, ela possui graduação em filosofia pela PUC de São Paulo. Graduação pela PUC de São Paulo, mestrado em filosofia pela USP e doutorado pela USP. Mestrado já trabalhou com Platão, e o doutorado, que foi publicado agora pela UNB-Juí, é sobre discurso e ontologia em Platão, um estudo sobre o sofismo. Né? Então, a Eliane trabalhou bem com esse tema do sofismo, do diálogo sofismo, e atualmente ela é professora adjunta da Federal de São Carlos. Trabalha em filosofia antiga, com ênfase em Platão, ontologia e discurso. O professor José Gabriel Trindade, bolsista de produtividade do CNPq,
Graduação em Filosofia pela Universidade de Lisboa, mestrado pela Universidade Nova de Lisboa e doutorado pela Universidade de Lisboa. Professor adjunto, atualmente, da Universidade Federal da Paraíba, experiência na área de letras, com ênfase em filosofia, em Platão, epistemologia, diálogos, metafísica e linguagem. O professor Gabriel Trindade fez uma resenha sobre o livro da Eliane, né? Eu estou adiantando essas coisas para vocês entenderem que vai haver um certo diálogo aqui, porque o professor Trindade já conhece o livro, já fez uma resenha sobre esse livro, que foi publicado na revista Hipnos, de São Paulo, da PUC de São Paulo, então ele conhece a tese. E é um diálogo também que o professor Trindade trabalha e orienta alunos. Eu já participei de bancas lá na Paraíba. Ele orienta alunos sobre o sofismo. Ele tem posições sobre esse diálogo, que eu acho que também é importante para contribuir nessa discussão. Bom, então, apresentando agora rapidamente o diálogo sofista. O diálogo sofista pertence ao grupo dos diálogos da última fase do pensamento de Platão. Ele está situado depois do diálogo chamado Parmênides, onde esse diálogo Parmênides abriria uma certa crise no pensamento de Platão, ou pelo menos na teoria das formas, na forma canônica, como diz o professor Trindade, né? Aquela desenvolvida no Fédon, na República, no banquete do Fédon. E, nesse diálogo, o sofista, de certo modo, estaria havendo uma certa reformulação da hipótese dos intangíveis ou da teoria das formas, ou pelo menos uma discussão de uma maneira diferente, tentando superar algumas dificuldades, como a noção de participação, que já tinha sido duramente criticada no diálogo Parmênides por Platão. O sofista está entre os diálogos difíceis, se bem que eu não tenho certeza se a gente pode dizer que algum dos diálogos é fácil. Eu lembro do professor Adel Bucha, que veio lá do Arizona, ele dizia, olha, todo diálogo de Platão é um certo enigma. A gente tenta falar sobre ele e tenta decifrá-lo, mas na verdade a gente nunca sabe o tanto que conseguiu, né? Então, Platão, a gente não tem clareza, porque são tantos personagens, tantos temas, né, que a gente não tem clareza se há um diálogo mais fácil ou mais difícil. Mas o sofista, o subtítulo atribuído ao sofista é sobre o ser ou sobre o que é. Que denota, né, se esse subtítulo foi dado desde a antiguidade, está trazido aí, provavelmente a sua relação direta, né, com o poema de Parmênides. Há uma relação temática e com uma certa tradição de pensamento que tomava o problema ontológico como um problema filosófico por excelência. Problemas técnicos de filmagem. Será que eu acho que ele quer que você faça o Eros é o registrador aqui, oficial, mas ele registra os eventos da casa, é aluno também. Isso é arquivado aqui, né? Não pode falar nem uma mentira aqui, depois volta, fica tudo gravado. Bom, eu vou tentar, como eu prometi, ler as três frases iniciais do diálogo sofista e tentar desfiar de que trata esse diálogo, né? A primeira, o diálogo começa pela fala de Teodoro, né? Mais ou menos é o meu papel aqui nesse diálogo, apresentar, né? Eu depois não vou problematizar, vou mais apresentar. Teodoro diz: fiéis ao compromisso de ontem, caro Sócrates, aqui estamos. Trouxemos conosco este estrangeiro, natural de Eleia.
o que, aliás, é realmente um filósofo pertencente ao círculo de Parmênides de Zenon. Essa tradução é a tradução dos pensadores, né? Jorge. Mas eu trouxe a tradução do professor Juvino também. Já leu da tradução do professor Juvino. Então vejam bem, Teodoro começa apresentando um estrangeiro. Obrigado. A fala de Teodoro me parece que ele está apresentando alguém que não tem nome, né? Nominado, um estrangeiro, né? E me parece que ela toca num ponto essencial, que é dizer o que algo é significa compreender, talvez, sua origem e também classificá-lo de acordo com grupos de coisas comuns. Por que eu digo isso? Porque ele diz, primeiro, que ele é natural, né? Inclusive ele é do Genos, né, de Eleia, né? Ele é nascido em Eleia, ele é do gênero de Eleia, é isso que ele diz. E depois ele diz que ele é um verdadeiro filósofo, ou um filósofo, um andra-filosofão, um homem filósofo. Então, ele colocou sobre um certo gênero, esse que ele está apresentando, o estrangeiro, né? É um homem, mas é um homem que tem uma especificidade, ele é filósofo, né? Então, me parece que já nessa primeira fala está em jogo como compreender uma certa coisa. E é isso que vai estrangeiro em seguida fazer ao estabelecer um método, né? Para entender o que é o sofista. Ele vai estabelecer um método de classificação, um método binário, ou dicotômico, ou diaético, né? De divisão, tentando entender o que é o sofista. Ele pega esse método e, a partir de um universo total, completo, que seria das artes, e divide as artes produtivas, de aquisição e por aí vai, né? Ou seja, o tema que está já na primeira fala, me parece, de Teodoro, é um tema da classificação, de como compreender algo. Ele apresenta uma pessoa, é um estrangeiro, e diz a que classe ele pertence. É um estrangeiro, homem filósofo. Mas ele diz que ele é de Eleia. Pertence ou não pertence ao círculo de Parmênides e Zenon? É uma dúvida, né? O professor Cordeiro, o professor Luiz Cordeiro, levanta um manuscrito onde, em vez de companheiro, Tyros, né, aparece Héteron, né? Então ele é diferente dos companheiros de Zenon e de Parmênides. Não importa se ele é da escola de Parmênides ou Zenon, ou se ele não é. O que eu estou mostrando é que essa primeira fala de Teodoro está falando de pertencimento do estrangeiro a um determinado grupo de pessoas. Não é? E é isso que está em jogo no sofista, logo em seguida, ao tentar descrever quem é o filósofo e quem é o sofista. A que grupos pertencem, ou eles pertencem ao mesmo grupo. Não é? Então, essa seria a primeira fala e como se desdobra já nos grandes temas que virão a seguir no sofista. Lendo na tradução do professor Juvino. Segundo o acordo de ontem, Sócrates, chegamos pontualmente e trazemos um hóspede. Este aqui, natural de Eleia, do círculo de Parmênides e de Zenon, um homem realmente filósofo. Então ele apresenta algo que é estranho ou estrangeiro, xenos, ou um hóspede, né? Algo que não é dali e que é natural de um lugar e que pertence a uma determinada classe. É isso que está em jogo na primeira fala. Sócrates responde, ainda na tradução do professor Juvino: por acaso, Teodoro, trouxeste sem o saber não um xenos, um hóspede, um estrangeiro, mas algum deus, um teon, teos, segundo o dito de Homero,
que diz aos homens haver outros deuses, quantos participam do justo pudor, e ainda que o Deus dos hóspedes não é menos amigo de vigiar excessos e comedimentos dos homens. Certamente poderia te acompanhar um assim, desses superiores, para nos examinar e criticar por sermos fracos, sendo um Deus refutador. Ou seja, a fala de Sócrates tematiza: será que este que parece um homem filósofo, vindo de Eleia, não é nem estrangeiro nem hóspede, mas antes um Deus? Sem o saber, diz Sócrates, sem saber, estando enganado, Teodoro, no erro, você trouxe um Deus no lugar de um homem, filósofo, estrangeiro, hóspede? Essa é a pergunta do Sócrates. A temática sugerida é a temática do quê? Do engano, do erro. Daquele que, não possuindo saber, confunde aquilo que se mostra com aquilo que realmente é. O tema está associado a Homero, né? Por isso que ele fala em Homero. E se a gente for na Odisseia, canto 9, canto 17, ele vai falar que o canto 9, ele diz, por exemplo, o próprio Zeus é quem vinga e protege os mendigos e estranhos. Ou seja, é como se o Zeus se fizesse mendigo para saber como os homens tratam aqueles que pedem, aqueles que solicitam. Né? Ou no verso 17, os próprios deuses tomando as feições de um viajor estrangeiro. Né? Esses são temas de Homero, da Odisseia. Né? Que a divindade toma uma feição de estrangeiro para verificar o que os homens estão fazendo de justo ou não justo. Né? Claro que os temas filosóficos que surgem aqui são muitos. A imagem como aquilo que é, mas não é. Quero dizer, é algo, mas não é aquilo de que é a imagem. E isso conduz diretamente ao tema do ser e do não ser. Né? Toda a revisão que é preciso fazer neste diálogo ao poema Parmense. A imagem é e não é. Né? Ele vai dizer, o estrangístico diz, para falar sem falar com verdade, é um tema que traz dificuldades hoje e sempre. Ele fala aquilo que não é. Mas como é que não é? Né? Então está no domínio do poema de Parmense, em que o não ser é interditado. A questão do erro e do engano. Como o sofista pode parecer saber de todas as coisas? Essa é uma das perguntas que vai aparecer no diálogo com todas as letras. Não é? Não é possível ele iludir os jovens, né? Ou seja, parecer sem ser o erro, o engano. Os jovens devem estar enganados. Um homem sabe tudo sobre todas as coisas. Então não é possível, né? Deve parecer ser. A arte mimética e seus tipos, o encastiquem, fantastiquem, né? Que são a cópia e a simulação, o fantasiar, né? Todos esses temas já estão nessa segunda frase. Né? Eu estou querendo dizer que o Platão, ele já nas primeiras frases, ele já coloca os temas que vão se desenvolver durante todo o diálogo. O Uno e suas múltiplas aparições, que aqui aparece como divino, né? E suas mostrações, que se liga diretamente ao problema da hipótese das formas inteligíveis, que é una, a forma é una, mas que se mostra muitos, como diz lá na República de Platão, né? Diz que ela é una, mas quando se mistura com ações e corpos, ela se torna muitas. Então, essas múltiplas aparições daquilo que é um. O problema do conhecimento, o homem frágil, ele diz, nós somos fracos e cheio de dúvidas diante da sua relação com o divino, forte e cheio de certezas, da sua posição. Ou seja, todo o problema ético do agir humano, com justeza ou não,
que também está presente em todos os diálogos, em todo o diálogo sofista. Né? Isso vai surgir, por exemplo, quando no diálogo sofista se falar das múltiplas relações que o próprio sofista estabelece com os homens. Ele é um caçador de jovens interesseiros, ele é um ilusionista, ele é alguém que simplesmente purifica a alma dos jovens, né? Então, os modos de relacionar-se, os modos políticos de relacionar-se, todo esse tema está aí, né? O que é o homem e como ele deve agir. E o que Teodoro responde? E aí a última frase, para eu vou encerrar essa minha apresentação do diálogo, né? Teodoro diz: não é esse, ó Sócrates, o caráter do hóspede. Tradução do Juvim. Mas é mais moderado do que os que se ocupam de controvérsias, ou seja, os erísticos. E embora me pareça que um homem de modo nenhum é um Deus, ele não é um Deus, ele nega que esse estrangeiro que ele apresentou seja um Deus, é contudo divino, pois eu denomino todos esses filósofos de divino. Né? Ou na outra tradução, não o vejo como um Deus, mas parece-me um ser divino, pois chamo assim todos os filósofos. E aqui eu encerrarei com a temática, que eu acho que é a temática central, que a Eliane deve tratar hoje aqui, que é a temática de como eu posso denominar o filósofo de divino. Né? A temática do discurso que chama com muitos nomes a mesma coisa. Né? O homem é divino. Como eu posso dizer isso? Como é possível, né, a algo que é um homem atribuir a qualidade de divino? Surge então o problema do discurso, a questão dos gêneros, a coinonia, os sercomodíneos, a potência de comunicação, a força de associação, né? A linguagem como entrelaçamento, assim como a realidade como entrelaçamento. O tema do discurso e da falsidade. Ou seja, como eu dizer outra coisa, né? Dizer que um homem é divino, eu estou dizendo outra coisa do homem que não é homem. Como é possível isso? Que todos nós entendemos. Mas o homem não é divino. No entanto, eu digo que ele é divino. E todo mundo entende. O que quer dizer isso? O que quer dizer a linguagem? Quando atribui outra coisa a uma coisa que não é ela. Né? Esse é um ponto central, eu acho, do diálogo. E todas as consequências disso, o tema do discurso da falsidade, a tentativa de capturar o sofista no final, um produtor de discursos falsos. E eu espero aqui ter apresentado de modo muito sucinto, mas a partir do próprio diálogo, né, provocando um pouco os grandes temas. Né? Minha fala foi nesse sentido, apresentar os grandes temas desse diálogo que nos deixa, às vezes, perplexos, né? Porque talvez os problemas que ele levanta ainda estão por ser resolvidos. O problema da linguagem, o problema do ser, o problema do dizer do ser, né? Tudo isso. Tá? Obrigado, eu vou passar a palavra para a professora Eliane. Agradeço a presença dela e do professor Trindade. É uma honra aqui recebê-los, esses grandes pesquisadores, né? De projeção nacional e internacional, né? E presente aqui na UFPR para a gente discutir um pouco de filosofia antiga. Tá? Passo a palavra. Conhecer essa cidade linda, que eu não conhecia ainda. E, bom, o Anastácio me convidou para falar para vocês sobre o sofista. E nessa fala eu escolhi um
todos os temas filosóficos que vão surgir a partir do sofista. Um tema que eu vou circunscrever a partir da relação entre discurso e ontologia. Eu não vou trabalhar essa introdução toda do diálogo que o Ana de Passo tão lindamente apresentou, mas vou trabalhar um tema que surge dessa introdução, que é a possibilidade do discurso dizer o ser ou as coisas que são. E eu vou fazer isso a partir de uma interpretação do sofista, que é uma interpretação entre várias. Tá? Eu vou apresentar essa interpretação e vou apresentar alguns problemas dessa interpretação que eu vou chamar de uma perspectiva lógico-ontológica. Daqui a pouco eu digo para vocês o que ela consiste. Bom, essa leitura eu faço a partir de uma palavrinha que Platão utiliza no sofista, que é bastante importante dentro do diálogo, que é a sincloquê, ou entrelaçamento. E se refere ao entrelaçamento entre as formas, que a gente chama de participação, e ao entrelaçamento entre as palavras no discurso. Então a gente vê lá no sofista, na parte final, que o logos é uma sincloquê de nome e verbo. Essa sincloquê de nome e verbo que caracteriza o logos, dentro do sofista, ela é possibilitada por uma sincloquê de ordem ontológica, por uma participação nas formas. Então, esse é o meu tema e eu vou tratar esses dois tipos de entrelaçamento como construindo uma semelhança estrutural. Então, a sincloquê que ocorre no discurso, ela é semelhante à sincloquê que ocorre entre as formas. A gente poderia falar de um outro tipo de sincloquê, eu não sei se vai dar tempo de tratar desse tipo de sincloquê, que é a sincloquê entre logos e povo, que possibilitaria o enunciado verdadeiro. Tá? Mas a gente deixa ela em suspenso, depois se der tempo a gente entra. Quando eu falo que eu vou trabalhar a partir de uma interpretação sofista, essa interpretação ela nos coloca dentro de uma discussão que hoje em dia já perdeu um pouco da força. Alguns anos atrás ela era mais importante, mas uma discussão entre comentadores de Platão, que facilmente vocês têm acesso, e que a gente pode dividir, e é uma divisão que eu estou fazendo aqui de modo apenas didático, porque na verdade a gente não tem apenas duas interpretações e elas não esgotam o tema do diálogo. Mas eu vou me referir à interpretação dita analítica, sofista, e a uma interpretação que a gente pode chamar de metafísica. Mas eu só vou me referir a essas duas interpretações porque eu vou me colocar, eu vou propor uma leitura do sofista que não é nem estritamente analítica e nem metafísica. Então eu vou
representante mais importante é Gregory Vlachos. Não vou falar da interpretação do Vlachos, mas vou levantar aqui alguns problemas que a interpretação analítica pode trazer. Então, se você aplica as formas à lógica da predicação, segundo a crítica a essa interpretação, a gente vai ter um problema para entender a complexidade e a multiplicidade de qualidades que caracterizam os sensíveis, já que essa multiplicidade exige um princípio que seja único. E a dificuldade aí vai ser pensar na forma como uma unidade. Para explicar um pouco melhor para vocês, se você considera que as formas participam umas das outras, e que essa participação pode ser compreendida a partir da lógica da predicação, ou seja, quando eu tenho um enunciado predicativo do tipo a justiça é bela, eu estaria enunciando uma participação da justiça na beleza. Então, a forma da justiça participa da forma da beleza e isso impossibilita que exista a justiça bela. Tá? O problema aí é que se a forma é una e ela deve ser una, e esse problema da unidade da forma foi tematizado por Platão no Diálogo de Parmênides, elas não são simples, elas são complexas, e essa complexidade rompe com a unidade. O que a crítica a essa interpretação analítica propõe é que as formas devem ser simples e estejam longe de relações que afetem a sua unidade, o que implica que elas não possuem propriedades. Então, o grande problema aí da crítica à leitura analítica é que, a partir da leitura analítica, eu devo entender que as formas possuem propriedades, já que elas participam umas das outras e que eu estou entendendo participação como possibilidade de predicativa. O que diz a crítica à interpretação é que, se as formas possuem propriedades, eu vou ter uma dificuldade de entender a forma como una. Que as formas, portanto, não podem ser compreendidas a partir de suas propriedades. O que me leva a ter que concluir, então, que, a partir dessa leitura metafísica, não há conhecimento discursivo sobre as formas. E essa questão do conhecimento discursivo sobre as formas também é uma questão que movimenta muitos comentadores. Mas eu não vou discutir esse problema muito em detalhe, senão vai ficar uma coisa muito enfadonha para a gente. Eu vou levantar um outro problema aqui, que é o seguinte: mesmo que eu aceite que a combinação entre as formas seja admitida, então eu não aceito as críticas que são feitas à leitura analítica e admito que há combinação entre as formas, eu tenho que decidir uma outra coisa. Como se dá essa combinação, ou essa participação, ou sincronia entre as formas? E aí eu tenho duas possibilidades para mim. As formas se combinam umas com as outras, de modo geral, ou as formas se combinam apenas com aquilo que Platão fala no Sofista, ou denomina no Sofista, como formas vogais, ou os gêneros supremos. Então, as formas participam, ou podem participar de todas as formas, ou elas só participam do ser, do mesmo, do outro, do movimento do recurso. Tá? Então eu tenho que decidir. A intérprete fala, não, as formas participam entre si, mas elas participam apenas das formas vocais. E isso seria suficiente para a gente garantir a relação discurso-ontologia nos outros. Tá?
apenas do ser, do mesmo e do outro, as únicas coisas que se pode dizer das formas é que cada uma é a mesma que si mesma e que cada uma é outra em relação às outras. Então, o único conhecimento discursivo que eu teria das formas é que a forma que é a mesma que si mesma e que é a outra em relação às outras. Tá? Então, existe uma linha interpretativa que diz isso e que isso é suficiente para resolver a relação entre discurso e ontologia. É uma interpretação consistente, que tem os seus motivos para sustentar isso. Né? Eu sei que depois a utilidade vai pegar no meu pé por causa disso, mas eu faço uma crítica a essa interpretação e proponho que, se eu considero que cada forma participa apenas do ser do mesmo e do outro, eu não consigo resolver a questão do discurso. Tá? Vou tentar deixar isso mais claro para vocês. Antes de fazer isso, eu só vou levantar, e aqui também eu vou falar muito brevemente de alguns problemas que são atribuídos à interpretação analítica do sofista, aquela que entende a relação entre as formas a partir da lógica da predicação, ou seja, que a participação das formas em que se garante a predicação. Então, eu vou só citar os problemas, depois também, se tiver tempo, a gente aborda cada um deles com mais demora. Tá? Uma das críticas que se faz é que, se eu entendo as formas com possibilidade de predicação, eu não consigo garantir a unidade da forma, como eu falei anteriormente. Possuir predicados implica divisão da forma em multiplicidade. E a forma deve ser una para dar conta da multiplicidade do sensível. Como a gente vê em vários diálogos do Platão. Se eu tenho uma multiplicidade no sensível, o que dá conta dessa multiplicidade é a unidade da forma. Mas como a forma pode ser una se ela se divide em várias participações para possibilitar vários predicados? Por outro lado, se as formas são indivíduos completamente separados uns dos outros, ou seja, que não participam entre si, a unidade de cada forma está preservada. E é isso que propõe a leitura negativa. A forma completamente separada das outras mantém sua identidade consigo mesma e sua diferença em relação às outras. Identidade e diferença, nesse sentido completo, seriam suficientes para dar conta das teorias das formas. Da teoria das formas, de acordo com uma crítica à leitura analítica. Tá? Outros problemas que a gente vai ter, que eu vou apenas citar, é o problema dos vários sentidos do verbo ser, o problema dos vários tipos de predicação e o problema da autopredicação e do argumento do terceiro homem, que já são problemas mais específicos que vão ser levantados como críticas a essa leitura analítica. Tá? Só cito esses problemas agora, depois, se aparecer na discussão, a gente pode falar sobre isso. O que me interessa aqui, mais do que discutir em detalhes esses problemas, é propor uma leitura sofista que não caia nesses problemas. É lógico que pode ser que a leitura não realmente conta disso, e eu admito que essa leitura tem tantos problemas quanto as outras leituras do sofista, e isso tudo é culpa de Platão, que escreveu um diálogo tão complexo que a gente não consegue até por conta disso. Mas me parece também que essa é a proposta de filosofia de Platão. A filosofia não acaba. A gente não vai ter uma leitura definitiva e uma solução definitiva desses problemas. Mas o que eu proponho é que há um tratamento
tratamento da predicação no sofista. Bom, isso já é problemático para eu afirmar, porque vão me acusar de anacronismo, Platão não está falando de predicação vai surgir com Aristóteles, ou predicação é um termo contemporâneo que eu não poderia estar enxergando lá em Platão. E isso eu vou ter que me defender depois. Tá? Eu aceito que há um tratamento da predicação em sofista e que ele já está esboçado no Parmênides, no Teeteto e até em alguns outros diálogos, não com esse nome, predicação, mas que o problema já está sendo colocado anteriormente ao sofisma. E eu proponho também que é possível aceitar um tratamento da predicação sem ser estritamente analítico. Tá? Eu não estou me colocando aqui como analítico. Estou fazendo uma leitura analítica do sofisma. Tá? Pelo menos não estou aceitando completamente a proposta lá sobre os seguidores. A proposta que eu propongo aqui é uma proposta lógico-ontológica, segundo a qual lógica e ontologia constituem um único termo no sofisma. E eu entendo que a participação, teoria da participação, ou a sincroquia das formas, é a faceta ontológica de um discurso predicativo. Tá? Então, o discurso predicativo, a partir da exposição que o Anastácio fez, é aquele discurso que me possibilita dizer de uma coisa várias coisas. Então, como Platão mesmo coloca no sofisma, eu posso dizer do homem não apenas que o homem é homem, mas que ele possui várias qualidades, várias virtudes, cores, etc. Então eu digo de uma coisa única que ela é muitas. Tá? Então eu penso que isso é possibilitado no sofisma através da participação e que isso já seria um esboço de uma predicação. Não é a mesma predicação que a gente vê em Aristóteles. Também depois eu detalhe mais do que isso. A maneira como eu leio o sofista, então, é que para o estrangeiro de Eléia, para esse personagem que Platão coloca aí no sofista, o ser é anterior ao discurso, então eu tomo cuidado de não fazer o contrário, de não cair no risco de afirmar que o discurso é anterior ao ser. Tá? É o ser que você fica apenas no discurso. O que permite ao estrangeiro partir das exigências do discurso para compreender como o ser se relaciona. Então, existe uma relação entre ser e discurso que me permite essa trajetória. Dentro dessa perspectiva, a gente pode pensar que há discurso sobre as formas. Então, as formas, elas não participam apenas do ser do mesmo e do outro, mas participam entre si. Que há discurso entre formas e que a filosofia pode ser entendida como uma busca do conteúdo das formas. Então, se essa busca chega ao fim, esse é um outro problema que se apresenta em Platão, o qual eu não vou tratar aqui, mas ele possibilita essa busca. Tá? Em segundo lugar, se as formas participam entre si e são temas de enunciados tanto quanto sensíveis, elas são, assim como sensíveis, unidades constituídas de uma multiplicidade. E isso parece ser problemático. Vou tentar abordar esse problema mais adiante. Se há uma sincroquia no discurso, ela reflete uma sincroquia no plano ontológico.
Em quarto lugar, se o discurso é uma multiplicidade entrelaçada, ele é imagem de uma ontologia de múltiplos seres entrelaçados. Então, o discurso ele vai aparecer no sofista como imagem do ser, e não como anterior ao ser. E, em quinto lugar, ontologia e discurso são complexos. E essa noção também nos tem que trabalhar. Então, o desafio do sofista está em sustentar assim o entrelaçamento ontológico sem perder a especificidade, a unidade e a determinação de cada ser. Ou seja, sem fazer com que a forma deixe de ser um autocatautor. Quem estuda Platão sabe a importância dessa expressão de Platão do ser em si. Deixa eu controlar meu tempo aqui para não aparecer eu vou lembrar então que no sofista a exposição da teoria da participação ela se faz sobre duas bases fundamentais.